Olá pessoal, tudo bem com todos? Então, hoje nós vamos encerrar, os nossos encontros. Hoje é a nossa última aula antes da nossa prova do dia 23/9, Daqui uma semana praticamente é a prova, é a segunda avaliação de vocês de Cirúrgica 2, não é isso? Aí nós vamos até onde eu fui com vocês. Da página, eu comecei a segunda etapa na página 35 e vocês estão acompanhando os vídeos. E aí nós vamos a terminar na página 77 o assunto apendicectomia, Lá na cirúrgica 1, vocês viram comigo que o apêndice ele é um órgão vermiforme, que ele está próximo ao seco. O seco é um outro órgão que está próximo ao intestino grosso, por onde passam as fezes. Em países de primeiro mundo, é notório que crianças ao nascerem, elas fazem apendicectomia. Retira-se o apêndice daquelas crianças para evitar que elas tenham apendicite no futuro e haja complicações como peritonite, que é a inflamação do peritônio, Então, gente, a apendicite, que é esta inflamação do apêndice, está muito vulnerável a pessoas que têm obstipação. Está muito vulnerável às pessoas que têm constipação intestinal. Por quê, João? Restos fecalitos, partículas menores de fezes ficam no intestino. E o intestino, como ele é próximo ao seco, contamina, digamos assim, o apêndice, causando o que eu chamo de apendicite. Tem literatura que traz para nós, tem autores que falam para nós que a apendicite, o apêndice, ele tem a função de formação de células de defesa. Células de defesa. Já tem livros e literaturas que trazem para nós que o órgão vermiforme chamado de apêndice não existe função nenhuma. Então, qual livro que eu vou me dedicar? Você vai se dedicar àquele livro que você quer se dedicar, Se eu for me dedicar ao livro que fala que o apêndice ele tem a função de formar células de defesa, eu vou me dedicar àquele livro. É uma tese, uma corrente de pensamento. Se eu for me dedicar ao livro que fala, que o autor Y fala que o órgão vermiforme chamado de apêndice não tem utilidade nenhuma, eu vou me dedicar àquele livro. É uma outra corrente de pensamento, Então, assim, ele não deveria inflamar, ele inflama. As pessoas sentem fortes dores abdominais, fazem ultrassons, faz hemograma completo, leucócito aumentado de tamanho, leucocitose que a gente chama, Quando tem leucopenia, a gente chama de diminuição de leucócitos. Quando tem leucocitose, aumento dos leucócitos. Além de dores abdominais, náuseas, vômitos, em alguns casos mais sérios, até desmaios por conta da dor. O único tratamento para apendicite é a apendicectomia. É a cirurgia para a retirada do apêndice. Ele pode eclodir, de tanto inflamado que ele está, com coleção de pus, contaminar toda a área peritoneal, fazendo com que haja aí inflamação do peritônio, que é a musculatura da região abdominal, que faz a proteção dos nossos órgãos, ok? Então, falar de apendicectomia, a gente fala de megacolo. Lá na literatura fala que o megacolo ele é adquirido, que é um quadro clínico caracterizado por êxtase intestinal. O que é o megacolo? O megacolo é quando uma pessoa ela para de evacuar. A palavra êxtase intestinal significa paralisação do intestino. As fezes ficam o quê? Petrificadas com megacolo.
As fezes ficam como se fossem fecalomas, né? Não tem passagem, porque tem esse processo chamado de megacolo, e que cronicamente progressiva com dilatação, hipertrofia e alongamento de uma ou mais porções do intestino grosso. A origem do megacolo é diferente um pouco da origem do apendicite, que o apendicite, a origem do apendicite é a obstrução do megacolo, que é causado pela diminuição da evacuação. E quem causa o megacolo? Doenças de Chagas, né? Carlos Chagas, o sanitarista brasileiro, né, que descobriu a doença de Chagas através do barbeiro, do Trypanosoma cruzi, que além das doenças de Chagas trazerem cardiomegalia, aumento do coração, pode trazer o megacolo. O que é esse megacolo então, professor? O megacolo, gente, é a êxtase intestinal. O que é uma êxtase intestinal? É a paralisação do funcionamento do intestino grosso. O paciente não consegue evacuar, o paciente não consegue ter, né, as suas necessidades básicas fisiológicas adquiridas devido a esse problema. E lá na literatura fala que ocorre a destruição do plexo mesentérico, sendo no Brasil através da doença de Chagas. Na verdade, o barbeiro não é ele que transmite a doença de Chagas. Lá na saúde pública, quando vocês estudaram saúde pública com os nossos colegas professores, vocês perceberam que é as fezes do barbeiro que causa doenças de Chagas. O barbeiro, ele pica a pessoa. No picar a pessoa, ele pode evacuar. E as fezes, dentro dessas fezes, tem o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, que vai adentrar na corrente sanguínea desse paciente, alojar-se na área cardíaca, fazendo um aumento do volume cardíaco, que eu chamo de cardiomegalia, e trazendo um problema sério a nível intestinal, que eu chamo de megacolo. Então, se vocês perguntarem o que doenças de Chagas pode causar no organismo do homem, né, pela picada do mosquito do barbeiro, né, em outras localidades ele tem apelido de chupança, em outras localidades ele tem apelido de bicudo, mas lá no Amazonas, lá no Amazonas, né, e na floresta amazônia, ele é chamado de barbeiro, né, o tropismo. O preferencial dele é florestas, é árvores, é casas de pau a pique, né? Onde ele faz moradas nos bambus. Então é uma área que eu chamo também de quê, João? Área endêmica. E essa área endêmica é uma área que não existe terminar o problema da doença de Chagas. O governo ele trabalha com ideias e ações como políticas públicas de saúde para diminuir a taxa, que é o índice, que a gente chama de incidência, número de casos novos, de doenças de Chagas. Mas o governo em si, ele acabar com a doença de Chagas, nunca vai acabar. Porque a doença de Chagas, assim como a febre amarela, assim como outras doenças, são doenças de notificações compulsórias, e são doenças que eu chamo de quê? Doenças endêmicas. São doenças que estão existentes naquele ambiente e naquele habitat, ok? Os sinais e sintomas mais comuns, então, que nós podemos perceber: prisão de ventre, fezes em forma de síbalos, né? O paciente evacua fezes endurecidas em pequenas quantidades, ou seja, ele tem a constipação, ele tem a obstipação, ele tem o fecaloma. Na verdade, o megacolo, ele é uma êxtase, né? No caso que a gente chama de êxtase intestinal, porque colaba. As fezes não tem como passar. Então fica uma fezes ressecada, fica uma fezes endurecida, fica uma fezes petrificada. Então esse paciente ele vai ter o quê? Pequenas quantidades de fezes ao evacuar,
sentir muitas dores, náuseas, vômitos, diarreia, tudo isso em virtude da própria doença, né? Período de diarreia, fermentação intestinal produzido pela êxtase fecal ou irritação, né? Então o fecaloma aí, né, como está falando, como eu falei, é o acúmulo de fezes endurecidas e o aumento de reabsorção da água contida nas fezes. Então as fezes, elas sofrem uma reabsorção da água. O que é isso? Elas perdem líquido. As fezes, para ela estar umas fezes pastosas, ela tem que estar uma fezes rica em água. E no caso da doença de megacolo, que eu chamo de êxtase intestinal, há um problema, porque na verdade essa pessoa, ela tem, além da êxtase, ela tem o quê? Uma reabsorção da água contida nas fezes. Essas fezes... Então, pessoal, só para a gente recapitular, né, para a gente finalizar a matéria, megacolo, né, é uma doença caracterizada pela êxtase intestinal, que é a paralisação do intestino, causado aí pelo Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas. Como existe a êxtase circulatória, como existe a êxtase intestinal, que é a diminuição da evacuação, a evacuação fica presa no intestino, fica endurecida, causando o fecaloma. Este fecaloma, ele vai contaminar quem? O apêndice. Aí sim vai causar o apendicite. Então, qual que é a doença primária do apendicite? Citar uma doença primária do apendicite, o megacolo. O megacolo é uma doença primária do apendicite, porque quem tem megacolo tem diminuição, tem paralisação do peristaltismo e tem paralisação da evacuação, que eu chamo de quê? De êxtase intestinal. Aí ele vai ter a doença secundária, que é chamada de apendicite. A primária do apendicite é notoriamente a constipação intestinal, a obstipação intestinal, né, a êxtase intestinal, né, a presença da doenças de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, o barbeiro, né? Na verdade, o barbeiro, ele é o hospedeiro intermediário. Quem que é o hospedeiro definitivo? O homem, né? Então, além do problema da área cardíaca, tem o problema da área intestinal. E aí, gente, além de, né, halitose, emagrecimento, palidez, né, tem o processo da desidratação, da apatia, o paciente fica apático, o paciente fica prostrado, o paciente fica desanimado, né, tudo devido a essa doença chamada megacolo. E o tratamento é a colostomia, muitas das vezes é a colocação de uma bolsa nas alças, né, do intestino. A bolsa fica para o lado de fora para colher essas fezes endurecidas que estão atrapalhando a evacuação do homem. Na literatura fala, né, que tem também a hemicolectomia, que geralmente faz a retirada do sigmoide, né? O sigmoide, né, que é uma porção do intestino, né? Essa porção do intestino, ela é retirada e é colocada uma bolsa de colostomia quando existe o quê? O megacolo. Quando existe a êxtase intestinal, e essa êxtase intestinal, ela já está avançada. Aí tem aí a relação que a gente chama de hemicolectomia, que é a retirada da parte do sigmoide, ok? Continuando a matéria, a retossigmoidoscopia, né? A gente, na verdade, existe um exame chamado de, chamado de colonoscopia, tem a retossigmoidoscopia. A retossigmoidoscopia é um exame para avaliar a parte retal e a parte do sigmoide. Então, se o sigmoide, que é uma porção do intestino, né, é uma porção do intestino, e ele está praticamente, podemos dizer assim, comprometido pela êxtase, né, pela paralisação do intestino, pela essa êxtase intestinal,
Às vezes o proctologista, o gastroenterologista, o cirurgião geral, ele opta por fazer um tratamento chamado sigmoidectomia, que seria o quê? A retirada, né, do sigmoide. Assim, porque, na verdade, isto aí está atrapalhando a condição do paciente, certo? E aí a gente tem também, né, desculpa, para a gente fechar a nossa matéria, o CA de colo, né? Na verdade, né, gente, o CA de colo, né, que é o CA de intestino, que a gente chama, é um dos cânceres mais grosseiros, mais avançados, mais traumatizantes que existe para tanto o homem quanto a mulher, né? A literatura mesmo fala, é um dos cânceres do aparelho digestivo de menor malignidade, sendo mais frequente de 40 a 70 anos do sexo masculino, né? A causa ela pode ser idiopática, a causa do câncer de colo pode ser uma causa idiopática, que é uma causa desconhecida, ou ela pode ser também como fatores predisponentes, né? Adenomas no colo, pólipos, retocolite ulcerativa, colite, né? Existem várias doenças do intestino que pode ocasionar também o câncer de colo, que é caracterizado aí mais frequentemente em homens do que em mulheres. Se você for perguntar por que mais homens do que mulheres, pesquisas realizadas, né, em grandes hospitais, como hospitais das clínicas, né, o Hospital do Câncer de Barretos, por exemplo, são hospitais que fazem pesquisas, assim como a Fundação Cristiano Ferreira Varela e Muriaé, que vão detectar o índice, a incidência, o número de casos novos, prevalência, número de casos existentes, de cânceres de pele, por exemplo, em mulher e em homem, qual que é a prevalência, número de casos existentes? Câncer de intestino, incidência, casos novos, qual que é a incidência maior? Em homem ou em mulheres? E assim por diante, né? Tumorações, né? E assim por diante, que pode causar o câncer de intestino. Como eu falei, colite, retocolite ulcerativa pode causar também esse problema, ulcerações, doenças de diverticulites, né? Doenças de Crohn, né? A pessoa que tem a doença de Crohn, ela tem um emagrecimento, né, inevitável pela não absorção dos alimentos, né? Tem que fazer tratamento com gastroenterologista para melhor ter condição de ter uma qualidade de vida. E aí, gente, os principais sintomas, né? Além das condições que a pessoa pode ter o câncer de intestino, que eu chamo câncer de colo, são as dietas também. Frituras, como a própria literatura está falando, né? Enlatados, baixa concentração de fibras nos alimentos. Tem gente que não gosta de fibras, tem gente que não ingere fibras. Se eu não estou ingerindo fibras, eu vou ter uma maior probabilidade de ter constipação intestinal. Não que eu tenha megacolo, não que eu tenha êxtase intestinal causada pelo Trypanosoma cruzi, não. Mas a paciente, o seu paciente, a pessoa que você for cuidar, a pessoa que você estiver cuidando, não estiver bebendo água em grande quantidade ou não estiver ingerindo fibras em grande quantidade, tem um grande risco, tem uma grande probabilidade de desenvolver o quê? Obstipação, de desenvolver constipação intestinal, de desenvolver essa êxtase intestinal que é causada aí o quê? Pelo fecaloma. Então tem que beber água? Tem. Todo mundo tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. E fibras a gente encontra em vários alimentos possíveis, couves, taioba, alface, abóbora, né? Então assim, a gente tem fibras em vários alimentos importantes que faz a diferença no nosso dia a dia. Os sintomas mais frequentes do câncer de colo, né, assim falando, são a absorção, né, alteração do hábito intestinal, né? Uma hora a pessoa está com diarreia, uma hora a pessoa está com obstipação intestinal,
que é uma obstipação intestinal? Constipação, prisão de ventre. Né? É comum eu hoje estar com diarreia e amanhã eu estar com fecaloma? Aí depois de amanhã eu estou com fecaloma, depois de amanhã eu estou com diarreia, depois de amanhã eu estou com diarreia, depois de amanhã eu estou com fecaloma? É comum? Não, não é comum. Tem que ser investigado? Tem. Quais são os exames que a gente pode citar, que podem fazer para detectar, até para fazer biópsias em casos de pacientes que estão tendo diarreia o mês todo, diarreia a semana toda, né? Hoje tem diarreia, amanhã tem fecaloma, hoje tem diarreia. Colonoscopia, retossigmoidoscopia, são exames que vão avaliar as alças intestinais, são exames que vão avaliar a parede dos intestinos, se tem pólipos, se tem alguma tumoração, se tem megacolo, que é uma êxtase circulatória. São exames específicos que são feitos tanto por proctologista, como eu já falei no início da aula, e também por gastroenterologistas ou por cirurgião geral. Também pode fazer esses exames, ok, pessoal? E além de tudo, aquela anemia, né? Aquele emagrecimento, porque a pessoa ela pode apresentar inapetência alimentar. O que é uma inapetência alimentar? Não tem vontade de alimentar, né? Não sente vontade de alimentar. Aí vem anemia, vem outras portas de entrada de outras doenças, né? E assim por diante. Tratamento. O tratamento para câncer, a gente pode citar aqui N tratamento para câncer. Nós podemos falar de extirpação do tumor, que é no caso a retirada do intestino desse paciente, né? Ele vai ter uma bolsa de colostomia, né? Infelizmente. Ele pode fazer uma quimioterapia, que é um tipo de tratamento, radioterapia, que é outro tipo de tratamento, iodoterapia, que é outro tipo de tratamento, braquioterapia, que é um outro tipo de tratamento. O tratamento, ou clínico, ou cirúrgico, ou medicamentoso, ou tratamento paliativo, ou tratamento corretivo, que é radical, é claro que vai depender do paciente, a condição clínica que ele está passando por ela, e vai depender também do que o médico vai ver nesse paciente. Perfeito? Então, gente, hoje encerra a nossa aula, né? E a nossa prova vai ser semana que vem, dia 23. Eu quero agradecer a todos vocês pela colaboração, né? Por esse período todo que nós tivemos juntos, né? Espero que eu tenha contribuído com vocês de uma forma benéfica, de passar conhecimento, que é o nosso objetivo. E mais uma vez eu falo para vocês, qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem contar comigo, tirem as dúvidas, tá? Porque na prova que eu publicarei no dia 23, eu não vou poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquemos todos com Deus, e aí tudo de bom, boa aula para todos vocês, foi um prazer.